Olá, você que vem me acompanhando aqui nas redes sociais. Eu tenho colocado alguns casos de homeopatia e esse caso que eu trouxe hoje é um caso muito interessante pela belíssima evolução que ele teve, muito rápida, e mostrando também que a homeopatia ela é sim um tratamento que pode se colocar com grande força, com grande resolução, quando a pessoa está angustiada, está ansiosa, está agitada. Esse é um caso de um rapaz de 16 anos, a mãe marcou consulta, né, e ele veio, e ele tinha um histórico já de ter tido muitas crises de ansiedade. E agora, recentemente, ou nos últimos meses, ele tinha piorado bastante essas crises, estavam mais frequentes, mais intensas. Então ele pensou, né, pela idade dele, de que ir para um psiquiatra ou tomar medicamentos alopáticos não seria uma boa, e ele procurou então auxílio da homeopatia. E foi muito interessante a conversa, como a gente fala na homeopatia, a gente tenta ouvir a narrativa do paciente num nível muito profundo para que a gente possa escolher uma substância da natureza que tem semelhança a esse processo descrito, ou a essa sensibilidade, a como que a pessoa está vivenciando isso dentro dela. E o contexto que ele traz, eu deixei ele livre para falar sobre a ansiedade, o quadro de ansiedade que ele trazia para tratar, e ele comentava claramente que ele sempre foi ansioso, porém, nos últimos 2 meses ele ficou muito ansioso, e ele também associava isso ao fato de, em 2020, ter tido um quadro de Covid-19. Durante aquele quadro, o que aconteceu com ele? Né? Ele ficou com muito medo, muito ansioso, extremamente com pensamentos: o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois, será que alguém vai morrer, será que eu vou morrer? Tudo isso passava na mente dele enquanto ele teve o quadro de Covid. Dava vontade de querer ficar o tempo inteiro se movimentando, não conseguia ficar parado, o tempo inteiro ele tinha que se movimentar, parecia que ia acontecer alguma coisa. Essa era a sensação dele durante o quadro do Covid, né? Então, se sentia cansado, acelerado, né? E qualquer coisinha deixava ele com o coração palpitando. Esse é um sintoma bem forte que ele trouxe também. Qualquer coisa deixava o coração dele palpitando. E aí ele foi descrevendo, eu fui abordando como é que era essa palpitação. Aí ele falava que tinha a ver como que eu vou estar amanhã, né? O que vai me afetar amanhã? Tenho muitas coisas para fazer amanhã. Preciso falar com alguém, preciso fazer alguma coisa. Tinha um certo senso de urgência nessa descrição dele, né? E nos sonhos dele, quando a gente foi explorar os sonhos, também muito interessante que ele também sonhava com morte de uma pessoa que ele gostava, né? Ele tentava se proteger, ficava com muito medo do sonho e avisava que tinha alguma coisa errada, chamava a polícia no sonho. Tudo isso dentro desse universo onírico. Os medos dele tinham a ver com medo de ter ansiedade. Olha só, que é uma coisa muito comum em pacientes com pânico. Medo de ter crises de pânico, não é mesmo? Isso é muito comum. E ele falava assim que sentia muita vergonha, de que ele quase queria pedir desculpa por ele estar muito ansioso, né, pelas crises dele. E ele falava também de uma certa tristeza junto com esse processo, né? O que seria ali para frente? O que vai ser da vida dele, né? Então, toda essa descrição, né? Então, ele também falou, eu perguntei como foi sua primeira crise de ansiedade, porque isso é bem importante, né? Como que isso foi surgindo na experiência dele pela primeira vez. E ele comentava que a primeira crise foi com muita arritmia, ele estava dentro de uma fila, tinha muito barulho, muito calor, e ele parecia que ele não escutava direito, o som ficava fechado, abafado, e ele pensava: será que eu vou desmaiar? Será que eu vou passar mal? Isso foi a primeira crise dele, né? E ele também se referiu muito na infância. Ele falou que na infância ele já tinha uma sensação, né? Eu iria na casa de alguém, ia correr com alguém, tinha um gelo no estômago, como se algo fosse acontecer, pensando sempre no amanhã, sempre muito agitado. Então essa é a descrição desse paciente, do processo dele, né? Problemas de insônia, acordando várias vezes à noite, né? Então
Assim, quadro geral, dentro de um diagnóstico psiquiátrico, transtorno de ansiedade, indo para uma síndrome do pânico, mas o que foi importante aqui? Verificar a individualidade dele, dos sintomas dele. Então a gente pegou essa individualidade e também fez uma compreensão mais profunda, né? Que tipo de substância na natureza poderia, de alguma forma, estar associada a esse processo dele. Logo de cara, eu percebi que ele era uma pessoa muito sensível, né? Sensível a várias coisas, aos barulhos, às pessoas, ao ambiente. Então, quando a pessoa traz isso de uma forma muito evidente, repetida e com força, né? A gente diz que possivelmente o remédio que vai ajudar a equilibrar essa pessoa vem do reino vegetal. E no reino vegetal existem milhares de famílias, de subclasses, de classes, de plantas. A gente precisa saber qual dessas famílias, qual dessas subclasses esse rapaz estava mais conectado. Eu via claramente que entre toda a evolução das plantas, ele estava muito mais conectado com as angiospermas e não com as gimnospermas ou briófitas, pteridófitas, que são plantas mais antigas na evolução. Então ele estava com uma conexão com as angiospermas, que são plantas que têm flores, né, e têm sementes, né? E dentro das angiospermas estava claro que o tema dele tinha a ver com as dicotiledôneas e não com as monocotiledôneas, né? Então tinha esse tema. Dentro das dicotiledôneas temos 6 classes principais, e qual é a classe mais sensível, mais nervos à flor da pele, mais sensível a tudo que tem no ambiente, de uma forma irracional, como se algo fosse acontecer de qualquer direção, né? E existe também uma inquietude muito grande, né? Um estado de nervoso, de tremor, de nervoso interno muito grande. Então, dentro dessas subclasses, eu pensei que a classe Magnolidae tinha muito mais a ver com esse rapaz, né? Das magnólias, e dentro dessa subclasse a gente tem lá uma família chamada Ranunculaceae, que é uma família que é extremamente sensível a todas as impressões do meio externo. Dentro dessa família, para vocês entenderem o raciocínio homeopático como é complexo. É claro que eu fiz isso repertorizando também os sintomas dele, mas chegando por compreensão de sistema, né? Então, dentro das ranunculáceas eu precisava de um remédio com miasma agudo. O que é o miasma agudo? É esse estado dele de tudo de repente. Tudo vai acontecer de repente, algo vai acontecer, eu vou morrer, alguma coisa vai acontecer. Aquele estado típico do pânico. Não dava para ser um remédio de evolução lenta, tinha que ser um remédio súbito, né? Suddenly. E aí a gente achou então um remédio que tinha muito a ver com os sintomas mentais, emocionais dele, com os sonhos, que se chama aconitum. Dentro da família das ranunculáceas, miasma agudo, temos aconitum. E aconitum é um remédio muito antigo dentro da homeopatia, que funciona muito bem para esse tipo de estado mental. É claro que isso precisa ser avaliado dentro da consulta. Às vezes a gente acha que a gente vai se beneficiar com uma certa medicação, mas é preciso esse olhar do médico mesmo, para avaliar se não pode ser outra substância, porque para que a homeopatia tenha uma boa resolução, pessoal, uma coisa é fundamental: tem que ter similitude. O que significa isso? O processo vivenciado tem que ter a ver com as experimentações do remédio que eu vou dar para a pessoa. Se tiver esse encaixe de uma fechadura com uma chave, quanto mais perfeito esse encaixe, melhor vai ser a evolução dessa pessoa. E ele tomou então aconitum e depois de 40 dias ele voltou numa consulta. E o que ele falou? Doutor, depois de uma semana senti mudanças. Os pensamentos no amanhã, aquela aceleração no coração, eu ainda sinto, mas diminuiu muito. Parece que eu voltei ao meu normal, parece que tudo aquilo que estava estranho sumiu. Toda hora e todo dia eu sentia, não tinha paradas. Tem dias que eu tinha a cada 5 minutos aquela sensação. Agora eu consigo controlar. Eu estava ansioso sem saber por que estava ansioso. Pensava milhares de coisas. Que o coração bateria tanto que iria parar. Agora eu sei que eu tenho, me acalmo mais, estou melhorando ainda. Eu melhorei 10. Eu perguntei para ele, de 0 a 10, quanto que você melhorou? Eu melhorei 10, né?
não conseguia passar o dia normal. Antes era 2, 3, 4 vezes ao dia. Agora é muito mais raro esses sentimentos e eu consigo olhar para isso. Muito interessante, né? E nos sonhos ele falava que sonhava que alguém me falava que eu já tinha pegado Covid e que fosse morrer. Fiquei com medo. Lembro e fiquei com medo, fiquei assustado. Né? Poderia ter dito, poderia ter feito, ansioso, coração batendo rápido, falta de ar. Isso ainda está no universo onírico dos sonhos, mas ele melhorou muito toda a expressão dele, né? Sintomática. Então, o que a gente fez? Nós mantivemos o remédio, certamente ele vai evoluir muito melhor e com essa melhora ele pôde fazer mudanças na vida dele também. Fazer uma atividade física com mais tranquilidade, cuidar mais da alimentação dele, porque ele estava muito menos ansioso. Então, esse é o caso que eu trouxe hoje, Diaconitum napellus, que é um remédio muito antigo dentro da homeopatia, que para esse rapaz de 16 anos foi muito efetivo, muito eficiente. Então, se você gostou do relato desse caso, compartilhe, marque amigos, compartilhe o vídeo e divulgue a homeopatia. Leve a compreensão da homeopatia para quem nunca ouviu falar de homeopatia, que fala às vezes mal da homeopatia sem nem sequer entender como que é a prescrição ou tratamento homeopático. Então tenha uma ótima semana e nos vemos num próximo vídeo.